Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação, que vai ao ar todas as sextas-feiras pelas plataformas digitais do Grupo Hoje de Comunicação. E o entrevistado dessa edição do Hoje no Ar é o deputado Estevão Galvão de Oliveira. Estevão é um dos maiores nomes da política regional. Ele foi vereador em Suzano, prefeito da cidade por 4 mandatos, deputado federal e deputado estadual. Cargo eletivo que ocupa atualmente. Foi subprefeito do bairro Guanás, em São Paulo, e é líder do Partido Democratas na Assembleia Legislativa há 10 anos. É um dos nomes que vai movimentar a eleição municipal deste ano em Suzano. Seja muito bem-vindo, deputado Estevão. Tudo bom? Prazer imenso falar contigo, Osmar. Falar com esse fenômeno da comunicação aqui de Suzano, do Alto Tietê, cumprimentar meus bons amigos de Suzano, também do Alto Tietê. É muito bom nós termos a oportunidade de conversarmos com o povo, porque nós somos agentes, né, da população, funcionários da população. E o político, ele trabalha pelo povo. Eu sou deputado estadual. Claro, eu trabalho pelo estado de São Paulo. Mas eu sempre digo que a minha prioridade é o meu chão, que é a minha terra, que é Suzano. Foi aqui que eu construí a minha vida, que eu me casei, que eu tenho minhas filhas, meus netos. E aqui que eu tenho um grande prazer em trabalhar e fazer essa cidade crescer, evoluir e dar melhores condições de vida a todos os moradores. Tá bom. Novamente, deputado, agradecer a sua presença aqui, sua disponibilidade para nos dar uma entrevista, né? E já começar nossa entrevista perguntando para o senhor, né? Que nesses seus 50 anos, né, que o senhor já de vida pública, qual a conquista que o senhor considera, deputado, ser a maior que o senhor trouxe para a população suzanense, né? E por quê? Eu não entendi bem a pergunta, hein? Tá dando uma pipocada aqui. Ah, tá, vamos repetir. Então, deputado, nesses 50 anos de vida pública que o senhor tem, qual é a conquista que o senhor considera ser a maior que o senhor veio a trazer para a população suzanense e por quê? Na verdade, as conquistas são muitas. E cada conquista é o resultado de uma luta. Eu me lembro que quando eu fiz uma das primeiras grandes obras em Suzano, que foi a Galeria da Armando Salles de Oliveira, que se não existisse essa galeria, hoje Suzano inundaria, né, com qualquer chuva. Então foi um momento bastante gratificante. Mas uma outra conquista que eu acho, todas as conquistas são importantes, mas, por exemplo, o viaduto Leon Pfeffer. Eu me lembro muito bem dos congestionamentos que aconteciam aqui, e quando eu consegui, com o Mário Covas ainda, a construção desse viaduto, para Suzano foi uma alavanca muito grande para o desenvolvimento, o progresso, para desafogar o trânsito, mas teve outras tantas conquistas importantes. Eu citaria, por exemplo, o poupa-tempo é uma conquista muito importante também. E a população tem muita facilidade, né? E hoje, ainda com mais facilidade, porque o governador Dória anunciou na semana passada que daqui para frente quase que 100% vai ser via internet. Então, vai facilitar. Bom, a modernidade vem facilitando. Embora que eu sempre diga, viu, Osmar, que a modernidade facilita, mas muitas vezes desemprega. Então é importante nós preparar, não eu estou dizendo só Suzano, não, São Paulo e o Brasil. Nós temos que dar educação para as pessoas, principalmente cursos profissionalizantes, para que todos possam se engajar na modernidade dos novos trabalhos, para que não haja o desemprego, porque o desemprego é realmente muito desumano. Mas o poupa-tempo é importante. A nossa estação da CPTM, que é primeiro mundo, né, que é muito moderna, e o comentário geral foi uma luta também de 15 anos
ou mais até. A grande verdade é que o poder público ele é muito burocratizado e é muito sujeito às legislações, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc. Então, as coisas demoram, mas não podemos desanimar nem cruzar os braços. Nós temos que sempre continuar lutando, batalhando. E a conquista, com certeza, acaba chegando. A vitória é quase que uma certeza. E a gente tem tantas quantas outras lutas ainda para que Suzano melhore ainda mais. Você é muito jovem ainda, mas Suzano perdeu muita renda, perdeu muito emprego. Isso tudo nos preocupa e preocupa muito. Então, nós temos que continuar trabalhando para que essa aresta seja parada e o nosso povo seja contemplado com as necessidades todas na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, na área da segurança pública e na área do transporte coletivo, enfim, tudo aquilo que o trabalhador precisa e necessita. Como, por exemplo, Osmar, sim, você se lembra que o Expresso Leste ele vinha apenas até Guaianazes. Nós fizemos uma luta de longa data e agora, quando o Dória entrou, ele firmou compromisso e o então secretário, o Baldi, em 3 vezes resolveu o problema. Hoje, o Expresso Leste não tem mais o desembarque lá em Guaianazes, então vem até Suzano, Mogi. Então, facilita a vida do trabalhador e também de todas as pessoas e dos estudantes também. Tá. E o senhor tem, voltando mesmo ao tema das suas 5 décadas, já que o senhor tem de vida pública, né? O senhor conquistou muitas emendas aqui para a cidade e também para o Estado, né, deputado? E hoje, assim, depois de muitos anos, o senhor acha que tem mais facilidade do senhor conseguir as emendas por uma questão de credibilidade que o senhor já tem, ou o senhor ainda encontra uma resistência da outra parte? Negócio de emenda? Não. Eu tenho liberado emenda para uma quantidade grande de cidades do estado de São Paulo. Sim. Mas eu nunca esqueço de todo o Alto Tietê. Assim, mas eu me preocupo, por exemplo, com a saúde, com a Santa Casa de São Paulo, o Instituto do Câncer, com a própria Santa Casa de Mogi das Cruzes, Suzano. Eu tenho sempre mandado muitas emendas. Esse ano mesmo nós já mandamos 1 milhão. Para o ano que vem tem programado mais 1 milhão. Lá atrás sempre mandei. Quer dizer, sempre ajudei bastante na área da saúde. Na Polícia Militar sempre ajudei muito, Corpo de Bombeiro também, as instituições todas. Então eu tenho atendido e eu procuro sempre atender nas áreas mais vulneráveis, onde que a população precisa e precisa mais. E nesse momento da pandemia, né, do Covid-19, as áreas mais vulneráveis é que tem que ser as melhores atendidas. Então, o trabalho social tem que ser muito grande. Certo. E hoje o senhor tem uma dificuldade, o senhor ainda tem uma facilidade maior ou o senhor ainda sente uma dificuldade da outra parte para que o senhor consiga as emendas para o Estado e para o município, deputado? Não, eu não vejo assim, eu nunca acho nada difícil. Eu acho que as coisas são demoradas e tem que ser trabalhada agora. É importante que você seja respeitado, que tenha prestígio. Isso acaba te ajudando bastante. Eu não tenho tido nenhuma dificuldade com o governo atual do Estado de São Paulo, do Dória, Rodrigo Garcia, como também não tive nenhuma dificuldade com o Alckmin, com o Serra, com o Covas, até lá atrás com o Orestes Quercia, com aquele que sucedeu o Quercia. Enfim, eu não tenho tido dificuldade com nenhum governo. Graças a Deus, o meu relacionamento político e de amigo sempre foi um relacionamento muito bom. E nesses 50 anos, continuando no assunto dos seus 50 anos, nas suas 5 décadas de vida pública, deputado, quais foram assim, os maiores desafios que o senhor desbravou, né, nesse período todo aí? Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou? As maiores resistências? Olha,
difícil, tudo é. Eu me lembro que quando eu pretendi trazer a escola Senai para Suzano, foi no meu primeiro mandato. Foi muito difícil, mas o Senai está aí, atendendo todas as crianças. Eu me lembro que quando eu pretendi também criar a PAI de Suzano, também não foi fácil. Sempre, tudo representa um desafio. Quando eu pretendi criar a Guarda Mirim, que a Guarda Mirim de Suzano é uma das instituições de grande credibilidade. Quantas crianças passaram pela Guarda Mirim e hoje estão encaminhadas, ocupando cargos importantes em empresas, indústria, dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, na própria política. Então, a Guarda Mirim prestou e presta um serviço importante e relevante para a cidade. Agora, tudo sempre representou o desafio. Até uma pequena coisa, como, por exemplo, o Bom Prato, que atende 1.200 pessoas por dia. É sempre um desafio, mas é importante, bom, a população gosta e usa. Se você for no Bom Prato às 10 horas da manhã, já tem fila para almoçar por R$1. Quer dizer, é uma coisa aparentemente pequena, mas, sob o aspecto social, representa uma grandeza. É um ganho bastante grande, né, deputado? E essas, Olha, pode chamar que são umas eu vou te dificuldades... contar uma coisa. Sim, pois não. E realmente foi um grande desafio. Foi a compra daquele terreno onde está hoje localizado o Parque Municipal, a Arena, a Faculdade Piaget, a Escola Profissionalizante Federal. Ali é uma área de 1 milhão de metros quadrados, que pertencia, na época, ao INPS. E o ISS, o INSS, né, de hoje, naquele Instituto de Previdência, era INPS. Essa área era de propriedade do INPS. 1 milhão de metros quadrados. Eu comecei a trabalhar na compra dessa área ainda quando eu era vereador. E o presidente do INPS era o Reynold Stephanie, que depois acabou sendo ministro também da Previdência, etc. Eles ficavam no Rio de Janeiro. Eu concluí essa compra quando eu era deputado federal, pelas mãos, se não me falha a memória, do ministro Jarbas Passarinho, que era ministro da Previdência. Não houvesse essa área, não existiria todos aqueles campos de futebol, não existiria Parque Municipal Max Steff, não existiria Arena, não existiria Piaget, não existiria a Escola Profissionalizante, e ainda existe lá muita área para muitos equipamentos públicos que eu, no meu entendimento, deveria ser ocupada muito mais na área exatamente da educação, da saúde, dessas áreas assim, com prioridade. Então, tá. Então, mas esse foi um grande desafio. Esse foi um dos grandes desafios que o senhor pode elencar na sua carreira política aqui, principalmente para a região de Suzano, né? Então, deputado, e pedir licença para o senhor um momentinho, que já estão chegando os comentários aqui da nossa transmissão. O Alexandre Jimenez, um grande abraço, deputado, lhe cumprimentando. Jorginho Romanos, né? O nosso deputado Estevão Galvão. Quem realmente mais fez, faz e sempre fará pela nossa Suzano e região. Orgulho. Eu fico muito agradecido, né? O primeiro que você falou, quem que foi? É o Alexandre Jimenez. E o segundo foi o Jorginho Romanos. Exatamente. O Jorginho Romanos, eu tenho um grande carinho por ele, é como se fosse filho, né? Porque o pai dele era muito meu amigo, foi meu secretário. E é uma pessoa que eu não posso nunca me esquecer, que deixou um grande legado para mim, para minha cidade, para minha terra, para os meus amigos. Eu tenho tantos quantos outros amigos, mas o Jorginho eu gostava muito, pai. E o filho, hoje, se tudo correr como eu estou imaginando, e nós estamos imaginando, eu vou ter uma conversa com o Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador, nessa terça-feira, mas
conforme as coisas ocorrerem, o Jorginho será o nosso candidato a prefeito de Suzano. E eu digo para você, eu vou apoiá-lo com todas as minhas forças, né? Eu sei que as coisas não são fáceis, mas eu tenho convicção plena que o Jorginho hoje é uma pessoa amadurecida, né? Muito preparada, com condições de responder por qualquer tipo de desafio dentro da cidade de Suzano. E ele tem consciência plena de todas as necessidades básicas da cidade, entendeu? E ele sabe que hoje a grande luta é para nós recuperarmos renda, né, e recuperarmos empregos, sem descuidar de todos os demais segmentos da administração. É filho de Suzano, conhece bem toda a cidade, você pode perguntar para o Jorginho de qualquer bairro da periferia, ele conhece muito bem, conhece a máquina administrativa bem. Então, eu acho que o Jorginho hoje é uma boa indicação e ele está preparado para ser, eu diria assim, inovador, talvez seja um prefeito até revolucionário, mas por quê? Porque ele sabe que Suzano pode mais. Eu acho que dá para fazer por Suzano muito mais. É questão de você saber estabelecer as prioridades. Se você souber estabelecer as prioridades, não gastar dinheiro à toa, não jogar dinheiro pela janela, aplicar no local certo, você vai fazer essa cidade crescer e dar melhores condições de vida a toda a população. Tá. E nesse caso, deputado, então quer dizer que o senhor realmente vai fazer o apoio direto ao Jorginho nesse caso? Com certeza. Isso aí já é mais do que declarado. A ideia nossa é essa, a não ser, como eu falei, eu tenho uma reunião com o Rodrigo Garcia na terça, a não ser que o Rodrigo diga, Estevão, o partido precisa que você seja o candidato. Certo. Se o partido quiser que eu seja o candidato, é claro, eu vou aceitar o desafio. Embora, no meu entendimento, eu posso ajudar Suzano muito mais estando como deputado, então, como tenho ajudado. Então, no caso... Você veja que, por exemplo, agora, Osmar, pois não. Eu estou liberando 5 milhões para a pavimentação da Avenida Brasil, que liga Suzano com Poá, Ferraz, Guaianazes e a Radial Leste e centro de São Paulo. Então, é uma obra de grande importância. Na verdade, tantas quantas outras coisas. Por exemplo, a estrada do Furuyama, que vai ligar o rio abaixo com o Mogi das Cruzes, já está em primeiro plano para ser pavimentado. Estrada dos Fernandes vai ser repavimentada. A estrada dos Neves, a estrada do Caulim. Enfim, eu tenho muita coisa que eu posso fazer ainda por Suzano. Terminal Rodoviário Sul. Nós temos o Terminal Norte. Terminal Sul já está com o projeto executivo pronto. A Secretaria já está pedindo o licenciamento ambiental. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter o Terminal Sul. A alça do Rodoanel, que eu sempre luto para que seja na estrada dos Fernandes, dá a impressão que é uma queda de braço. Não é queda de braço com o prefeito e com nenhum político. É uma questão de visão administrativa. É aquilo que eu falei. Suzano perdeu renda, perdeu emprego. Suzano precisa de uma política de desenvolvimento. Ali, na estrada dos Fernandes, nós temos ali mais ou menos 4 a 5 milhões de áreas ociosas que podem ser transformadas num polo industrial de indústrias limpas, indústrias logísticas. E tem uma coisa também, que pode ser bem para o futuro, mas não é impossível, não. Tem que lutar. A luta do CEAGESP, ela vai continuar, porque agora foi mudado toda a filosofia. A ideia agora é privatizar.
E o nosso CEAGESP, ele tem uma movimentação tão grande que pode ser transformado em 2 ou 3 CEAGESP. Então, nós vamos lutar para que nas privatizações alguma empresa se interesse, em função até do Rodoanel e dessa alça, para que o CEAGESP possa instalar pelo menos um braço aqui em Suzano. E lá no futuro, nós podemos pensar que hoje há muita dificuldade de acesso ao Porto de Santos. E já existe um projeto básico para ligação de Suzano com o Porto de Santos, exatamente partindo dali da segunda alça do Rodoanel, a alça de chegada. Se eu disser para você quantos quilômetros tem daqui de Suzano até o Porto de Santos, você vai dizer para mim, você vai ficar, no mínimo, abismado. 46 quilômetros apenas. É um número bastante pequeno. Então, é uma luta que nós não podemos desistir, não. É aquilo que eu falei. Não é braço de ferro. É questão de visão de futuro e pensar no progresso, no desenvolvimento, na renda e no emprego. Tá certo. Então quer dizer que, mesmo assim, deputado, não é descartada a sua possibilidade de se tornar um candidato também nesse pleito de 2020, é isso? Não, é possível. É possível. A política, Osmar, é uma coisa muito dinâmica. Eu sinto que eu posso ajudar mais Suzano estando lá como deputado. Mas, como eu disse, o Rodrigo Garcia hoje é vice-governador, ele é secretário do governo, e ele é o presidente do partido. Se ele disser para mim, Estevam, o partido precisa que você seja candidato, claro que eu não vou... O senhor não vai... Como é que eu vou dizer declinar? Eu vou aceitar. Quer dizer que é uma possibilidade que realmente existe mesmo, né? E veio com a mesma disposição de trabalho. Você sabe muito bem que eu fui 4 vezes prefeito aqui, mas já fui subprefeito lá em Guarás também, no tempo do Serra, já fui presidente do Conselho do IPET. Graças a Deus já tive muitos cargos importantes. Então, para mim, qualquer desafio eu enfrento, não tenho medo de nada. Eu gosto de trabalhar. Eu quero ter o que fazer, porque eu tenho disposição de trabalho e, graças a Deus, Deus me deu muita saúde. Então, E eu digo mais para você. O médico me falou que eu sou um privilegiado. Porque quando eu fiz o exame do coronavírus, né? Fiz mais que uma vez. E já deu até que eu teria tido e já tenho anticorpos. Sim. Então, o médico falou, Estevam, queria que o resultado meu fosse igual ao seu. Então, até nisso, sempre que Deus me ajuda bastante. Então quer dizer que realmente existe a possibilidade, se o Jorginho, por exemplo, não for candidato, o senhor certamente será o candidato possivelmente será o candidato aqui. Tem a chance, é possível que sim. Pode ser. Então tá muito bom Tá bom. O senhor passar isso. Você mora em Suzano, Osmar? Sim, eu moro em Suzano. Moro Onde você mora? No Santa Lúcia. Aqui no Santa Lúcia? Do lado. Bom, Santa Lúcia, você sabe que ali também, tudo que tem ali foi eu que fiz, né? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, se é muito jovem. Não tão jovem, eu estou com 52, deputado. Estou com 52. Você é muito jovem, talvez não saiba, mas o Santa Lúcia é uma região que tudo que tem foi eu que fiz também. Sim. É bem central aqui, né? Obrigado pelo jovem, deputado, porque eu não estou muito jovem, não, estou com 52. Ô, louco! Verdade. Tem cara de 30, caramba! Pô, que bom, deputado, obrigado. Então, deputado, e para o senhor ter uma ideia, tem muita gente assistindo a transmissão e tem muitas pessoas também continuando a mandar aí os seus comentários e suas considerações. A Vivian Turcanato, ela está dando uma boa noite para o senhor, deputado Estevam. O Marcelino Moraes Marcelo. Estevam, dizendo que o senhor é um mito de Suzano. Carlos Prado Júnior. Estevam, orgulho suzanense. Aproveitar para mandar um abraço também para o pessoal do Carioca de Suzano, né? E tá demais aqui. Né? Olha, eu não vou mandar um abraço porque é por causa do tempo, etc. Mas eu fico muito feliz, viu, Osmar? Sim. Quando eu estou sendo entrevistado
e as pessoas ligam, cumprimentando, comentando. Então, eu sempre costumo, e vou dizer para você mandar depois para mim a relação dos nomes, né? Sim. Que eu depois faço questão de cumprimentar A, e agradecer pessoalmente as pessoas. a produção vai fazer isso, deputado. Tá bom? E quanto isso, o senhor pode ficar tranquilo. Deputado, voltando agora um pouco mais para os nossos dias atuais aqui, o senhor teve uma reunião com o governador Dória, né? O senhor solicitou a abertura de 120 leitos para pacientes aqui de Suzano, que seriam vítimas da Covid, né, no caso, aqui no Hospital das Clínicas de Suzano. Alô? Eu conversei com o Dória a respeito Aham. desse hospital das clínicas, né, que está construído em Suzano. Sim. Foi inaugurado já. É uma luta minha também de 10 anos. E o Alckmin ainda inaugurou há 2 anos e esse hospital tá fechado, embora eu tenha lutado muito. Mas agora eu tenho a impressão que esse problema do hospital ele já está aberto, já existe lá pacientes com o Covid-19, né? E segundo eu tenho gravado, né, essa conversa que eu tive com o Dória, passando a pandemia, o hospital então será equipado para atender a nossa cidade, Suzano, e toda a região. Então, mas no caso o hospital ele tá sendo utilizado apenas de maneira em cima desses leitos dos pacientes de Covid, deputado? Ou ele está... Hoje ele está sendo usado já para os pacientes de Covid. E eu fiquei feliz quando eu vi a notícia hoje ou ontem, não me lembro, que no estado de São Paulo não tem nenhuma região mais na fase vermelha, não é verdade? As que são piores estão da laranja ainda, que são em poucos lugares, é o Vale da Ribeira, região de Franca. O estado todo agora já está na fase amarela, o comércio já começa a abrir 8 horas por dia, ao invés de 6. Enfim, eu acho que esse plano São Paulo, do governador Dória Rodrigo Garcia, tem dado um resultado bom. O número de mortes é grande, porque o estado de São Paulo é um estado diferenciado dos demais estados, porque a densidade demográfica, a população aqui é quase 1/4 da população do Brasil. Só São Paulo tem 45, 46 milhões de habitantes, enquanto que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, São Paulo é um país. Então, porque São Paulo tem uma população bastante concentrada, né? O senhor verdade. isso. E nesse caso, o deputado, a cidade de Suzano aqui teve, na opinião do senhor, né? Teve ou tem o suporte necessário aqui para o combate à Covid? Na sua avaliação, qual a sua avaliação com relação a esse assunto aqui? O Suzano teve ou tem o suporte necessário para isso, para combater a Covid? Olha, eu acho que a administração municipal fez tudo aquilo que deveria fazer, na verdade, de acordo com a orientação do governo do estado, né? E eu acho que Suzano até está passando bem. Claro, tem alguns contaminados, tem algumas poucas mortes, mas eu acho que Suzano, a administração se comportou muito bem, sim, viu, Osmar? Não dá para criticar. Não, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Tá certo. Então, eu acho que Suzano se comportou muito bem. E hoje, eu tenho saído, eu percebo que a população está entendendo a importância do distanciamento e da máscara. Eu, por exemplo, não estou de máscara aqui, porque eu estou dentro da minha casa, mas eu não saio sem máscara. E a gente andando pelas ruas, eu acho que mais de 90% da população está, sim, usando a máscara, se protegendo. Porque o uso da máscara, Osmar, além de ser importante para a gente, é uma questão de respeito aos outros, ao próximo. Próximos, o semelhante, né? E como é que está sendo essa mudança toda, deputado, nesse período que o senhor está vivenciando essa pandemia? Como é que o senhor está se adequando a esse período todo aí, dentro de casa, na vida pública? Não, eu tenho trabalhado quase que normal, viu? De forma
virtual e remota. A Assembleia tem trabalhado normalmente, tem votado tudo, tem feito todas as comissões temáticas, tem trabalhado. Quer dizer, agora nós voltamos à presencial, mas vai ser votado um projeto de resolução para a gente voltar presencial só em outubro. Mas eu acho que a Assembleia trabalhou normalmente, naturalmente, não deixou de votar nada. E hoje existe lá um projeto muito difícil de se votar, não é verdade? Que é o projeto 529, que é a retomada do crescimento e desenvolvimento pós-pandemia, porque o país e o estado de São Paulo, assim como as prefeituras, a arrecadação caiu muito. Então, se o governo federal não tiver um plano de recomeçar, né, reiniciar, e os governos municipais, os governos estaduais, vai ser muito difícil, porque a nossa economia, eu diria que ela está ferida de morte. Então, é preciso você dar uma mexida, uma revolucionada e tentar encontrar caminho para que a gente consiga continuar atendendo a nossa população, o nosso estado, o nosso país. E seguindo essa mesma temática, deputado, mantendo-se na atualidade agora, nesse período recente, deputado, quais foram as conquistas, né, que o senhor trouxe para Suzano, aqui para a região, em caráter de curto, pré-pandemia ou durante a pandemia, e quais seriam os seus planos, deputado, já que o senhor citou agora mesmo com relação a essa dificuldade que vai vir essa área na da pandemia, eu ajudei Suzano, ajudei outras regiões também. Mas eu tenho, por exemplo, essa luta da alça do Rodoanel é uma coisa que eu tenho que continuar. É verdade, e vou continuar até nós termos essa alça do Rodoanel. Eu não vou parar, não. Mas eu tenho a programação da FATEC, que vai ser construída, se Deus quiser. Está faltando a prefeitura aceitar uma documentação do terreno, mas já falei com o prefeito ontem, ele já até agradeceu e vai providenciar, porque parece que mudou de lugar, de terreno, né? Tem uma escola que está programada para a Vila Europeia. Como eu falei, a estrada do Furuyama vai ser pavimentada também. Eu não tenho tudo. Delegacia da Mulher na Boa Vista, a Delegacia da Mulher foi eu que trouxe também. Tem a Delegacia da Mulher na Boa Vista, e eu falei, Terminal Sul, rodoviário, tem muita coisa para fazer. A Delegacia da Mulher, inclusive, foi com a doutora Maria Margarida, não foi isso? Eu vou tentar mais um bom prato, inclusive. E continuando, o senhor citou novamente o Rodoanel, né, deputado? O Rodoanel, ele, no caso, está tendo um estudo, né, com relação a essa saída do trecho leste aí. Mas o pessoal ainda não explicou direito. O senhor pode explicar um pouco melhor como é o que vem a ser esse projeto aí? Esse estudo que eles estão fazendo? Não é que existe estudo. Existe projeto executivo pronto para que a alça do Rodoanel seja na Estrada dos Fernandes. Certo. Existe, inclusive, já um licenciamento prévio ambiental. Não é verdade? Então, alguns políticos entendem que deveria ser aqui, na SP66, etc. E eu sempre digo que o projeto executivo pronto é na Estrada dos Fernandes. E eu já expliquei aqui hoje por que eu entendo que para Suzano é mais importante que seja na Estrada dos Fernandes. É uma questão de visão. É questão de uma política de desenvolvimento. Eu vou contar uma história para você, Osmar, Sim, pois não. Que aconteceu quando eu fui deputado a primeira vez. O governador era o Mário Covas. Uma quantidade de empresas de Suzano precisava ser ampliadas. Por exemplo, Companhia Suzano, na época a Reste ainda tem a Farma aqui, que era um braço da Reste, a Kenco,
aquela indústria grande que tem na Palmeira Orça, e tantas outras empresas iam sair de Suzano porque o zoneamento não permitia que ampliasse. Naquela época, eu fiz uma lei, que era chamada até aqui de Lei Galvão. Essa lei eu fiz 3 ou 4 vezes para ser sancionada. Eu me lembro que o secretário do Meio Ambiente era o Fábio Feldman, que ele sempre dava parecer contrário, etc. Ao final, ele me pediu um favor sobre o problema de rodízio de carro. Eu falei, como é que eu vou te ajudar se você não me ajuda? Eu preciso de aprovar essa lei. Ela falou, Estevam, me ajuda na aprovação da lei do rodízio, que eu dou parecer favorável. Aí eu fiz a lei, foi aprovada, a Companhia Suzano investiu milhões, ampliou aqui, a Reste, na época, que é a Farma, que está aqui até hoje, acho que agora é a Vente, que se chama, na verdade a Orça ia para Bugi, ia estar aqui, a Keiko ia para... e tantas outras empresas. Isso se chama preocupação com a renda e com o emprego. Entendeu? Então, Suzano precisa ter uma política de desenvolvimento, porque o ICM é a maior parcela de renda do município, e é ali que gera o emprego. Então, é bem por isso que eu luto pela alça do Rodoanel ali, na Estrada dos Fernandes, como eu já expliquei hoje para você. Tá certo, deputado. E continuo chegando, deputado, novamente eu pedi licença, né? Porque as pessoas não param de comentar. No caso aí, o Clóvis Pauletti, ele está falando, é preciso iniciar a duplicação da Estrada dos Fernandes. Daí Então, dentro desse projeto, já existe a duplicação também. Entendeu? Agora, isso daí não dá para eu te adiantar se isso tudo acontece no primeiro momento. Certo. Porque todos os governos estão agora contingenciando em razão até da pandemia. Caráter excepcional, né? Mas se fizerem o mais rápido possível, uma alça, e ainda que não seja uma via duplicada, não tem problema. A gente já vai utilizando e já facilita a vida de todos nós. Eu me lembro que também, quando eu trouxe essa ligação Suzano, Poá, Itaquá, com trabalhadores, muita gente também dizia, não, tem que ser 2 pistas. Quer dizer, claro que o bom seria 2 pistas, mas está lá. Hoje, ainda tem esse problema de você, quando chega, tem que dar a volta pelo viaduto, que é incômodo, mas eu já estou trabalhando para que tenha uma área de circulação ali, para que não seja necessário você dar essa volta lá pelo viaduto de Poá. Nós já estamos trabalhando nisso também. Então, mas tudo é coisa... nada vem por acaso. Tudo depende de muito trabalho, de luta, é aquilo que eu te falei. Depende de você respeitar e ser respeitado. E tem que ter bom relacionamento com os governantes. Mas nós vamos continuar trabalhando. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pois não. É aquilo que eu falei para você. Você é muito jovem. Mas não existia essa duplicação de Itaquá até Mogi das Cruzes. Pode ter certeza que essa luta também foi uma luta minha. Tá certo, deputado. A própria SP66 era uma única pista de 7 metros. O trabalho tem que ser dinâmico e sempre cadenciado. Não tem outra fórmula mágica para isso. E principalmente agora, no momento excepcional que nós estamos vivendo, no momento de pandemia desse, onde todo mundo está contingenciando gasto e tudo mais. O senhor está correto. E continuam os comentários, deputado. O Túlio Nunes está dando boa noite, meus amigos, boa noite, meu deputado. A Carmen Lúcia, a Carminha, né, está elogiando a esposa Viviane Galvão, mulher guerreira, incansável, quando esteve como vice-prefeita. É verdade, a minha mulher, ela é muito preparada, entendeu? Preparada, ativa, e ela é despachada. Ela, quando pega o touro à unha, ela pega mesmo, e ela gosta muito de trabalhar. Não é verdade? E você pode discutir com ela política municipal, estadual, política nacional, política internacional. Ela está inteirada de tudo. E, às vezes, eu chego à noite e ainda a gente tem que ficar conversando
sobre tudo isso. Na verdade, ela acaba até me ajudando dessa forma. Tá certo, deputado. E continua ainda mais comentários. O Ricardo Mendes, boa noite, deputado Estevão. A Francelina Vieira, continuando, ela veio perguntar novamente cadê Alsto Rodoanel para Suzano, e o deputado já explicou a respeito disso também. Então, e um abraço para ela também, e como eu falei para você, não dá para agradecer todos agora aqui, não é verdade? Sim. O seu som para mim, o meu som para você deve estar ótimo. Sim. Não é verdade? E para todos que estão assistindo. Mas o seu som, para mim, ele está pipocando um pouco. Você percebe, Viviane, isso? Ele está pipocando um pouco. Mas eu agradeço todos esses que estão ligando, entendeu? Mas me passa a relação para eu depois agradecer. Nós passaremos. O Maurício Abraão também está elogiando a entrevista, a sua entrevista. Né? E, deputado, durante a sua trajetória toda por Suzano, né, sua vida pública em Suzano, desde quando o senhor assumiu o primeiro mandato de prefeito, na opinião do senhor, o que Suzano precisa ainda melhorar? O que Suzano precisa ainda melhor? Melhorar, porque o senhor já teve todo esse período aqui em Suzano, né? O senhor já foi Olha, hoje eu acho que Suzano nós temos que terminar, que representa também saúde. Nós temos que terminar toda a rede de esgoto na região das Palmeiras. Hoje nós temos esgoto da cidade toda, menos a região das Palmeiras, que eu comecei esse esgoto ainda quando eu era prefeito, lá, junto com a Sabesp, e depois ficou parado, nunca ninguém fez mais nada, mas eu fiz uma reunião quando o atual prefeito, o Rodrigo, começou na Sabesp. A Sabesp fez uma programação para investir lá 47 milhões. A obra está sendo tocada. Eu acho que até o ano 2021, Suzano vai ter coleta de esgoto na casa de 90%, mais ou menos, não é verdade? Mas, Osmar, toda administração é uma obra inacabada. Então, você tem que sempre, tem muito o que fazer. Mas a gente tem que pensar, você tem que andar pelos bairros, tem que conversar com as pessoas, você tem que abraçar, você tem que conversar, porque o povo da periferia mostra para você as necessidades. O povo da periferia é quem ajuda você a administrar. Suzano precisa de muita coisa ainda, mas muita coisa. Mas, basicamente, renda e emprego, entendeu? O desemprego é aquilo que eu falei, é desumano. Mas nós temos que fazer muita coisa. Suzano, gente, olha, deixa eu falar uma coisa, dar um exemplo para você. O Brasil é um país que tem uma dimensão continental. É um país muito grande. É um país rico de solo, subsolo, de água à vontade. Você sabe que em muitos lugares não tem água. Nós somos privilegiados. No Brasil tem 12% da água do planeta, embora que 8% esteja na bacia amazônica. Mas tem água em todo lugar. Até o Nordeste, daqui a pouco, com o que estão fazendo, daqui a pouco não vai faltar água. Ainda existe uma percentagem da população que não tem água para lavar a mão na pandemia. Mas agora foi aprovado o marco do saneamento lá em Brasília, isso tudo vai ser resolvido. Suzano é a mesma coisa. Suzano foi feito muito, mas ainda temos muito o que fazer. Mas a gente tem que pensar no que primeiro? No povo. É como a história da Covid, né? da pandemia. Claro que nós temos que nos preocuparmos com a economia, mas primeiro nós temos que nos preocuparmos com a vida. A gente tem que ter dois compromissos importantes, verdade e vida. A gente não tem que ser, por exemplo, no meu caso, eu digo sempre, eu não sou o homem de meias palavras. O que eu tenho que falar, eu falo assim, sim, não. Pode, não pode, não pode. Mas a preocupação nossa tem que ser com a verdade e com a vida. No caso da pandemia, a preocupação primeira
tem que ser a vida. Tá certo, deputado. Deputado, aproveitando o ensejo, perguntar para o senhor se melhorou o meu retorno para... Se o senhor está me ouvindo melhor agora? Ele está pipocando um pouco, sim. Continua dando um delay, né? Mas o pessoal está Um ajustando. pouco chiado, mas está dando. Qualquer coisa ele me ajuda a entender. Então tá bom. E continuando, deputado, o senhor sempre foi uma pessoa muito preocupada e sempre trabalhou muito em prol da educação municipal, né? Conquistou escola, o senhor conquistou creche, centro profissionalizante. E quais são os planos agora, deputado? Quais são os próximos planos para a educação suzanense? Olha, eu inaugurei há poucos dias, junto com o prefeito, uma pré-escola ali no Jardim Nova América. Certo. Na verdade, que é um pleito meu ainda de quando o Rodrigo Garcia era secretário de Ação Social do Estado. Já tenho pleiteado e garantido uma escola na Vila Urupês. Já tenho garantido também a FATEC, que é uma faculdade gratuita. Certo. Eu tenho trabalhado para reformar todas as escolas de Suzano e continuo trabalhando. As diretoras, professoras me pedem às vezes para reformar a quadra coberta, etc. Eu sou um político que tenho meu escritório e sempre estou à disposição do povo. O povo vai, me mostra as necessidades, é aquilo que eu falei. O povo ajuda a gente a trabalhar, a administrar. Então, o povo mostra as necessidades. Hoje, por exemplo, eu recebi a diretora da APAI, mostrando as dificuldades da APAI, que nesse momento eles sempre faziam uma festa no mês de junho, junina, etc., aqui e ali, para arrecadar, para pagar uma dívida que eles têm mensal, dívida de INSS, Fundo de Garantia, dívida com o próprio governo, mas eles pagam lá 6, 7 mil reais por mês. Não tem esse dinheiro. Então, a gente está tentando ajudar um caminho, etc. Então, a APAI também é muito importante. Quem não contribui, puder contribuir, deve contribuir com a APAI também. Então, eu sempre digo o seguinte, educação, gente, não tem outro caminho. O Brasil encontrar a independência que nós estamos procurando desde o grito da independência, que foi em quando, Viviane? 1822? Quando foi o grito? 1822. Nós estamos procurando a independência até hoje. E nós só vamos ser um país independente quando investirmos verdadeiramente na educação. E quando eu falo investirmos na educação, Sim. Eu não estou falando apenas na universalização de faculdades, de universidades. Eu estou falando da qualidade da educação, principalmente no ensino infantil de 0 a 6 e também no ensino básico, que é dos 6 a 7 anos, com 9 anos. Entendeu? Tentar, dentro do possível, período integral. Hoje nós já temos no estado de São Paulo uma quantidade muito grande, nisso daí o Dória avançou bastante, em escolas com período integral. Mas é importante, sim, que as escolas sejam período integral, porque hoje as mulheres precisam também trabalhar e muitas vezes não têm onde deixar os filhos. Então, é importante pelo fato que precisa desenvolver a criança, mas é importante também o ensino, por exemplo, infantil de 0 a 6, para que as mães possam também trabalhar despreocupada, sabendo que os filhos estão protegidos. Mas, sem contar esse aspecto da mãe precisar trabalhar, a primeira educação e o ensino básico, bem por isso que se chama ensino básico, ensino fundamental, é importante. Se você for fazer uma casa, primeiro você tem que fazer a base. Primeiro você tem que fazer o alicerce. Aí a construção vai ser boa. Se você não tiver uma base boa, você não vai ter nada de qualidade lá na frente. Tá certo, deputado. E continuam os comentários, deputado. Tem muita gente aqui nos comentários pedindo uma parceria entre o senhor e o Jorginho aqui em Suzano, né?
Como é que é? Tem muita gente, deputado, pedindo nos comentários uma parceria entre Estevão e Jorginho aqui em Não, os Suzano. dois. Ah, é uma ideia boa. É uma ideia boa, de repente, né, Osmar? Pois é, deputado. A partir da a convenção vai ser dia 12 do mês que vem. Até lá a gente vai pensando, mas até lá eu devo falar com você, com o Suzano agora. Suzano Quem hoje. sabe vai. É Suzano hoje, né? Isso, deputado. É que é Suzano. Ok? Alô? Ó, senhor, não, estou dando um delay, eu não estou conseguindo, às vezes, dar uma paradinha. E continua aqui, deputado, mais um comentário da Érica Isch. Ela está falando que a Casa Branca está abandonada, deputado. Mas Ô, louco! isso segundo a Érica Isch. Bairro Casa Branca, Osmar, Sim. é um bairro que eu tenho também um carinho grande, viu? Inclusive, eu fiquei muito triste que ali tinha uma base que eu construí policial, né? Sim. E essa base foi tirada, não sei por que razão que foi, mas o povo está bem triste, né? Está tendo alguns assaltos lá, etc. E eu sempre participei muito da Casa Branca. A Casa Branca tem uma festa tradicionalíssima, que é a festa de São José Operário, né? Verdade. Ali da igreja. E esse ano não foi possível fazer por causa da pandemia, mas ali a Casa Branca, o residencial, como é que chama ali? Enfim, a Casa Branca como um todo ali, quem botou água, esgoto, pavimentou tudo, foi no meu tempo também. Então eu tenho a Vila Barros, né? Vila Barros. Eu tenho um carinho muito grande, mas ali tem Saúde, tem Caxangá, tem Caxangá, diversos Casa outros Branca, bairros Vila que Barros. agregam ali, né? Tá Mas certo. eu tenho um carinho muito grande por aquele povo ali, viu? Tenho muitos amigos ali. Tanto é que tem uma barraca de fruta lá, do Bié, não sei se você conhece. Conheço o Bié, conheço o Gabriel. conhece? Conheço o Bié, Eu vou pai da quase todo Bruna. domingo dou uma passada lá para tomar água de coco. Tá certo, deputado. Deputado, e uma outra pergunta aqui, deputado. A UDS, no caso, já adiantando um pouco mais, a UDS, né, no caso o DEM, o PMDB e o PSD, eles têm um objetivo principal aqui para a cidade de Suzano, correto? É lógico, perfeito, Tá. a ideia E quais são esses... O senhor pode falar a respeito desses objetivos, deputado? E o porquê da criação dessa união aí? Então, a União Democrática, hoje ela está formada pelo DEM, pelo PSD, na verdade, capitaneado pelo Bertaioli, né? Pelo PMDB, que está capitaneado pelo Caruso, né? O deputado Caruso, que é nosso amigo, Baleia também, que é presidente, e o PSDB, que sempre foi parceiro do Democrata. E em tendo candidato a prefeito no DEM, o PSDB vai estar com o DEM. Isso definitivamente. E a União Democrática é a união exatamente para criar um grande reforço para a gente chegar com determinação. A ideia nossa é vir com a ideia de ir para o segundo turno. Tá certo, deputado. Deputado, e agora eu gostaria de falar um pouco mais com o deputado Estevão Galvão de Oliveira, né? Saber qual foi a maior lição que o senhor teve, né, de vida, né? A sua lição de vida e uma lição profissional que o senhor adquiriu nesses 50 anos de história governamental, deputado. O que o senhor pode deixar, assim, como conselho também? A grande lição de vida é o seguinte. Claro que a gente precisa ler muito, tem que estudar bastante, mas a gente tem que a gente tem que ter linhas de conduta. A gente tem que ter conduta, comportamento, para você poder ter respeito. Você tem que respeitar para ser respeitado. Então, o conselho, a orientação que eu dou, principalmente para criança, tem uma frase que eu uso muito, e gosto muito de usar, que é assim:
ponto de partida é igual para todos. A chegada depende de cada um, né? Depende de você estudar, você lutar, você ter um alvo, você ter um objetivo. Porque quando você quer mesmo muito uma coisa, mas você se esforçar, você acaba conseguindo. Agora, gente, trabalho é a mola propulsora do progresso. Se não houver trabalho e ordem, não haverá progresso nunca. Então, e esse trabalho, deputado, como o senhor acabou de falar, então, na realidade, esses seriam os conselhos básicos, tanto para os novatos que estão na política e os que estão querendo ingressar na política também, não é verdade? Essas são as diretrizes que o senhor deixaria de conselho para os novatos, Não, deputado? eu acho o seguinte, eu acho que a gente, todas as pessoas, eu vejo muita gente criticar. E muitas vezes nós não temos a Assembleia Legislativa do gosto da população. Nós não temos uma Câmara Federal, nós não temos uma Câmara de Vereadores. Porque muitas vezes as pessoas com condições e bem intencionadas não se candidatam. Eu acho que as pessoas bem intencionadas, preparadas, que sabem das necessidades, as pessoas devem se propor, devem se candidatar, sim, não é verdade, para uma cadeira, para poder ajudar a cidade. Porque o legislativo, ele acaba sendo o retrato da própria população. Agora, o que nós temos que melhorar, legislativo, executivo, judiciário, claro que temos. Hoje, nós estamos vivendo um momento que a classe política ela está não está ela está deteriorada, não é verdade? Então acaba sobressaindo os políticos mais competentes, mais sérios, mais honestos. Está correto. E, deputado, novamente vou pedir licença para o senhor para agradecer todo mundo que está participando aqui da nossa entrevista, né? Que tá muitos comentários, infelizmente não vamos poder ler todos também, mas tem o da Vanessa Massotori, ela está parabenizando o senhor pela entrevista. Neide Freitas, ótima entrevista, deputado Estevão, parabéns. Obrigado. O Carlos Paulo Júnior, Suzano não seria o que é sem esse nome, Estevão Galvão de Oliveira. Fico feliz. Tá bom? E, tá bom. Deputado, continuando nossa pergunta, nossas perguntas com relação a Estevão, quais foram, deputado, suas referências políticas dentro da política? Olha, eu gostava muito do Ulisses Guimarães, entendeu? O Ulisses Guimarães, olha, se nós tivéssemos hoje o Ulisses Guimarães, muita coisa está acontecendo lá em Brasília, não estaria acontecendo, não. Mas o homem da estirpe do Ulisses Guimarães não é fácil. Mas eu tenho como referência o Ulisses Guimarães, eu tenho como referência o Mário Covas, o próprio Serra, entendeu? Miguel Arraes, eu me lembro que naquela época tinha grandes debates, pinga-fogo. Hoje, o Brasil carece de lideranças políticas. Você veja, por exemplo, o Ciro Gomes é um homem muito preparado, mas ele é destemperado totalmente. É uma pena, porque ele poderia, sim. Agora está nascendo o Dória, que é uma liderança importante e é muito competente, não é verdade? E a nossa expectativa e esperança é gente assim, né? Que surja uma liderança aí, porque o Brasil hoje é um país que está dividido, né? Está dividido, que é muito ruim. O país teria que ser unido, mas hoje está dividido, esquerda, direita. Nós temos que nascer alguém nesse meio aí, não é verdade, que não seja radical nem para cá, nem para lá, para que esse Brasil ande para todos os lados. Que hoje em dia estamos num momento bastante polarizado, né, deputado? Está muito ruim. E chegamos a extremos até, né? E é uma coisa que não agrega em nada. O extremo nunca é bom, nem para a esquerda, nem para a direita. Por isso que eu digo para você, tem que nascer uma liderança nesse meio, que aí sim vai ser bom para todo o país. Tá certo. Deputado, uma pergunta
O segredo, deputado, para o senhor permanecer tanto tempo na política e ser um dos nomes mais respeitados aqui da região, o que o senhor leva como para que o senhor tenha como é que chama? Essa nomenclatura, quase, digamos assim. Porque o senhor hoje é um dos deputados mais respeitados aqui da região. Não tem por onde. Quando o senhor é referência em política aqui na região. O que é? A credibilidade, o trabalho? Como é que o senhor explica tudo isso? Eu acho que é isso, Osmar. Você falou isso mesmo. Você tem que adquirir credibilidade. Para você adquirir credibilidade, você tem que ter conduta, comportamento, preparo. Na verdade, a gente tem que ser, sabe, Osmar? Eu sempre falo Sim. que o homem, ele tem virtudes e tem também defeitos, né? Mas eu acho que o pior defeito de um homem é a ingratidão. Eu acho que você nunca pode ser ingrato a nada e a ninguém. Eu acho que você tem que sempre agradecer da mesma forma que nós temos que todos os dias, né? Ou pela manhã ou à noite, quando você acordar, você já tem que agradecer a Deus, né? Pela vida, por mais um dia, pela família. É isso daí. Acho que a gratidão é muito importante em toda a nossa vida. Mas, claro, conduta, comportamento, respeito, tudo isso daí é uma somatória. Tá certo, deputado. E eu gostaria de saber também, deputado, de uma forma até particular, o senhor já citou o Jorginho e tal, o Jorginho, no caso, né? Mas daí eu gostaria de saber do senhor, da região, né? Quais os nomes que o senhor destaca aqui politicamente? Não só em Suzano, mas em toda a região. Na região, Osmar, eu prefiro falar com você sobre a região. Eu tenho trabalho em todo o Alto Tietê, tem muita coisa no Vale do Paraíba e em outros lugares. Mas a pandemia atrapalhou um pouco, dificultou, a eleição foi prorrogada. Então, eu prefiro falar sobre a região após as convenções, que devem acontecer do dia 1 ao dia 12 de setembro. Tá certo. Aí você me chama para uma nova entrevista, eu vou agradecer muito, né, porque eu gosto de conversar, principalmente com a imprensa, porque o povo tem que saber o que é que a gente está fazendo. Você me convida, eu venho e nós vamos conversar sobre o que você quiser e mais a região. Então tá certo, deputado. E tem mais uma coisa, viu, Osmar? Pois não. Você pode me convidar, não precisa preparar nada. Você pergunta o que você quiser. O senhor responde... O que vier, o senhor está respondendo, né, deputado? O que vier, eu vou responder. Essa coisa. Tá certo. Deputado, e assim, deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? E agradecer a todos que estão participando da nossa entrevista, que estão interagindo, que estão comentando, que estão perguntando. E assim, deputado, eu gostaria de deixar com o senhor as suas considerações finais para os nossos internautas aí que estão nos acompanhando desde o início dessa entrevista. Agradecer a você, Osmar. Eu nunca tinha feito entrevista contigo, né, Osmar? Mas você é o cão chupando manga. É bom, você é bom. Obrigado. Você é bom, você é do ramo. Agradecer o Suzano hoje e dizer que eu sempre vou estar à disposição e dizer ao povo de Suzano, gente, tem que ter esperança. Mas tem que ter esperança e tem que trabalhar. E vamos analisar, está chegando a eleição aí, vamos analisar melhor todos os candidatos, pré-candidatos, não é verdade? Para que tenhamos uma Câmara boa, para que tenhamos um prefeito, vice-prefeito, e vamos encontrar caminho para que a nossa cidade possa satisfazer todas, principalmente, as necessidades básicas do nosso povo, não é verdade? Então, meu desejo é esse. O bom seria que todos tivessem as necessidades básicas, no mínimo, satisfeitas. Tá Eu vejo nesse frio, viu? Estava comentando aqui com a Viviane e o Osmar. Quanto morador de rua, como é que está passando esses moradores de rua? Verdade. Com esse frio terrível. Eu estou aqui agasalhado, você e caramba, mas a gente tem que pensar no próximo.
Tá certo. Grande abraço. Um grande abraço também, deputado. Muito obrigado novamente pela sua entrevista. Foi uma honra tê-lo aqui, tá bom? E agradecer a todos também, todos os internautas que participaram aqui da nossa entrevista. E lembrando que toda sexta-feira nós temos o Hoje no Ar, um programa que entra às 18 horas pelas plataformas digitais do Grupo Hoje de Comunicação. Tá bom? Agradeço a todos vocês e até a próxima. Obrigado, deputado.